Capítulo 21 Controle. Mais uma pergunta, Dr. Wu e Malcolm falou. Enquanto voltavam à sala de controle. Quantas espécies diferentes geraram até agora? Não estou bem certo, e Wu disse. Creio que o número, até o momento, é de 15 espécies. Certo, Ed? Sim, 15, Regis confirmou. Não está bem certo? Malcolm retrucou, exagerando sua surpresa. Wu sorriu. Paramos de contar quando chegamos a uma dúzia. Precisa compreender que às vezes pensamos ter feito o animal corretamente e do ponto de vista do DNA, nosso trabalho básico, e depois de 6 meses de crescimento, inesperado acontece. E percebemos que há algum erro. Um gene não funciona. Um hormônio deixa de ser liberado. Ou ocorre outro problema na sequência de desenvolvimento. Nesse caso, voltamos à prancheta, por assim dizer. Ele tornou a sorrir. A certa altura, pensamos ter mais de 20 espécies. Mas agora há só 15. E entre as 15 espécies encontra-se o... Malcolm virou-se para Grant. Como é mesmo o nome? Procompsognathus. Desenvolveram algum procompsognato? Malcolm perguntou. Sim, Wu respondeu imediatamente. Os procompsognatos são animais muito necessários. Produzimos um número bem grande deles. Por que motivo? Bem, pretendemos que o Parque Jurássico seja um ambiente o mais real possível, bem autêntico. E os procompsognatos são os abutres do período Jurássico. Ou, melhor dizendo, os chacais. Queríamos tê-los por aí, para fazer a limpeza. Quer dizer cuidar das carcaças dos animais mortos? Sim, se aparecer alguma. Mas com apenas 230 e poucos animais, não há muitas carcaças. Não era este o objetivo principal. Na verdade, precisávamos dos procompsognatos para cuidar de outra espécie de restos. Quais restos? Bem, Wu disse, temos alguns dos maiores herbívoros aqui na ilha. Tentamos especificamente evitar os saurópodes mais avantajados, e mesmo assim produzimos animais com mais de 30 toneladas, além de vários outros na faixa entre 5 e 10 toneladas. Isso cria 2 problemas. Alimentá-los não é fácil, e precisamos importar comida do continente, a cada 2 semanas. Uma ilha deste porte não consegue sustentar animais assim por muito tempo. Mas o outro problema está nos dejetos. Não sei se já viu fezes de elefante, mas são bem grandes. Cada uma tem o tamanho aproximado de uma bola de futebol. Imagine as fezes de um brontossauro, 10 vezes maior. Agora imagine as fezes de um bando desses animais, como o existente aqui. Os maiores não digerem muito bem sua comida, de modo que as excreções são frequentes. E nos 60 milhões de anos transcorridos desde o desaparecimento dos dinossauros, a bactéria especializada em decompor suas fezes desapareceu também. Pelo que sabemos, as fezes dos saurópodes não se decompõem facilmente. Isso é mesmo um problema, e Malcolm reconheceu. Garanto que sim, Wu concordou, sério. Passamos por muitos apertos, tentando solucionar isso. Provavelmente sabe que na África existe um inseto específico, a mosca do estéreo, que se alimenta dos dejetos do elefante. Muitas outras espécies de porte contam com criaturas associadas, que se desenvolveram para comer seu excremento. Bem,
descobrimos que os Procompsognathus comem as fezes dos herbívoros maiores, e redigerem o material. E os dejetos deles são prontamente decompostos por bactérias contemporâneas. Assim, com um número razoável de Procompsognathus, resolvemos o problema. Quantos produziram? Eu me esqueci do número exato, mas creio que o objetivo era uma população de 50 animais. Chegamos a tanto, ou muito perto. Em 3 séries. Fizemos uma série a cada 6 meses, até atingir o número ideal. 50 animais, e Malcolm disse. Difícil manter um controle rigoroso. A sala de controle foi planejada para fazer exatamente isso. Logo mostraremos como funciona. Claro, e Malcolm disse. Mas se um dos Procompsognathus conseguisse fugir da ilha, escapar. Eles não têm como escapar. Sei, mas supondo que isso acontecesse. Refere-se ao animal encontrado na praia? Indagou, erguendo as sobrancelhas. Aquele que mordeu a menina norte-americana? Sim, por exemplo. Não sei qual pode ser a explicação para o aparecimento daquele animal, disse. Mas não há menor chance de se tratar de um dos nossos, por 2 razões. Primeiro, os procedimentos de controle. Os animais são contados pelo computador a cada poucos minutos. Se um desaparecesse, saberíamos na hora. E a segunda razão. O continente fica a mais de 150 quilômetros. Um barco demora quase um dia inteiro para chegar lá. E, sem cuidados, nossos animais morreriam em 12 horas. Como sabe? Porque tomei providências específicas para que isso ocorresse, afirmou, mostrando finalmente sinais de irritação. Entenda uma coisa, não somos irresponsáveis. Sabemos muito bem que lidamos com animais pré-históricos. Eles fazem parte de um sistema ecológico há muito desaparecido, uma complexa teia de seres vivos que se extinguiu há milhões de anos. Talvez não tenham predadores no mundo contemporâneo, nenhum freio para sua disseminação. Não queremos que sobrevivam na natureza. Por isso, tornei-os dependentes da usina. Inseri um gene nos dinossauros, criando uma enzima defeituosa no metabolismo das proteínas. Como resultado, os animais não conseguem processar um aminoácido, a usina. Eles precisam de um suprimento externo. A não ser que tenham uma fonte de lisina externa, fornecida por nós em forma de tablets, entram em coma e morrem em 12 horas. Estes animais foram geneticamente preparados para morrer no mundo exterior. Só conseguem viver aqui, no Parque Jurássico. Não são livres, de modo algum. Não passam de prisioneiros. Eis aqui a sala de controle, e Ed Regis disse. Agora que já sabem como os animais são criados, vou mostrar a sala de controle do parque propriamente dito. Antes de sair, e ele estacou de repente do outro lado da janela de vidro, a sala estava escura. Os monitores encontravam-se desligados, a não ser por 3 deles, que exibiam números e a imagem de um barco grande. O que está acontecendo? Ah, claro, estão atracando. Atracando? A cada 2 semanas um barco de suprimentos vem do continente para cá. Uma das coisas que esta ilha não possui é um bom porto, ou uma doca adequada. Dá um pouco de trabalho para encostar o barco, quando o mar está bravo.
Demora alguns minutos. Ele bateu na janela, mas os homens lá dentro não lhe deram a menor atenção. Creio que precisaremos esperar. Mencionou que às vezes gera um animal e ele parece estar bem, mas quando cresce, apresenta falhas. Eli disse ao Dr. Wu. Sim, Wu confirmou. Acho que não dá para evitar isso. Podemos duplicar o DNA, mas há muitos fatores envolvidos, e não temos certeza de que tudo vai funcionar. A não ser quando acompanhamos o desenvolvimento do animal e percebemos que não há problemas. Como sabe se o desenvolvimento é correto? Grant questionou. Ninguém viu esses animais antes. Wu sorriu. Pensamos nisso muitas vezes. Suponho que haja um paradoxo. Creio que os paleontólogos como o senhor acabarão comparando nossos animais com os dados obtidos nos fósseis e checarão seu desenvolvimento. Mas o animal que acabamos de ver, o Velociraptor, lhe disse que era um mongolensis? Perguntou Eli. Por causa da origem do âmbar, explicou Wu. Veio da China. Interessante, Grant comentou. Eu estava escavando um filhote de antirropus. Tem raptores adultos. Aqui. Tem sim, Ed Regis disse sem hesitar. 8 fêmeas adultas. As fêmeas cuidam da caça. Caçam em grupos, sabiam? Poderemos vê-las no passeio? Não. Wu pareceu repentinamente agitado. Depois de uma pausa estranha, trocou olhares com Regis. Não por enquanto, e Regis tentou disfarçar. Os velociraptores ainda não foram integrados ao parque. Nós os mantemos no cercado de isolamento. Posso ir até lá para vê-los? Grant insistiu. Bem, acho que sim. Na verdade, enquanto aguardamos, poderia dar um pulo lá. Eu adoraria, Grant disse. Claro, e Eli concordou. Também quero ir, Tim pediu. Contornem este prédio por fora, sigam até o fundo, passem pela área de apoio e logo verão o cercado. Mas não se aproximem da cerca. Quer ir também? Ed? Perguntou a menina. Não, Alexis respondeu. Ela olhou para Regis. Analisando-o, quer jogar um pouco? Dar umas tacadas? Mas é claro, e Ed Regis concordou. Por que não? Descemos para brincar, enquanto esperamos a liberação da sala de controle? Grant, Eli e Malcolm contornaram o prédio principal e seguiram para os fundos, acompanhados do menino. Grant gostava de crianças, e seria impossível não gostar de um grupo tão entusiasmado pelos dinossauros. Costumava observar a garotada nos museus, de queixo caído na frente dos imensos esqueletos, que se erguiam acima deles. Ele gostaria de saber o que tal fascinação realmente significava. Finalmente concluíra que as crianças apreciavam os dinossauros porque as gigantescas criaturas personificavam as forças incontroláveis da autoridade. Eram pais simbólicos, fascinantes e assustadores, como os pais. As crianças os adoravam, como amavam seus pais. Grant suspeitava ser esta a razão para as crianças aprenderem os nomes dos dinossauros. Jamais deixava de ficar assombrado quando uma menininha de 3 anos gritava: Estegossauro! Dizer seus nomes complicados era uma maneira de exercer algum poder sobre os gigantes, de controlá-los. O que sabe sobre o Velociraptor? Perguntou-a Tim. Só queria puxar conversa. Sei que é um carnívoro pequeno, que caça em grupos, como Deinonychus, respondeu o menino. Está correto, Grant aplaudiu.
Embora atualmente o Deinonychus seja considerado atualmente um dos velociraptores, e as evidências de caça em grupo são todas circunstanciais, a hipótese deriva em parte da aparência dos animais, que são rápidos e fortes, embora pequenos para dinossauros, apenas cerca de 80 a 150 quilos de peso. Presumimos que caçam em grupo para conseguir abater presas maiores. E há fósseis encontrados onde um animal grande se encontra rodeado de vários esqueletos de raptores, sugerindo que caçavam em grupo. E, claro, os raptores têm um cérebro avantajado. Devem ser mais inteligentes do que a maioria dos dinossauros. Eles eram muito inteligentes? Depende do que quer dizer, Grant falou. Quando os paleontólogos começaram a pensar na possibilidade dos dinossauros de sangue quente, surgiu a ideia de que podem ter sido muito inteligentes. Ninguém sabe, na verdade. Deixando a área dos visitantes, logo ouviram o zumbido dos geradores, e sentiram um odor de gasolina muito fraco. Passaram por um bosque de palmeiras e viram um abrigo de concreto baixo, com teto de metal. O barulho parecia vir lá de dentro. Deve ser um gerador, e Eli opinou. E dos grandes, Grant observou, olhando para dentro. O complexo gerador de energia ocupava 2 andares, abaixo do nível do solo. Era composto de uma série de turbinas e dutos que sumiam terra adentro, iluminados por lâmpadas fracas. Eles não podem precisar de tanta energia apenas para um empreendimento turístico, e Malcolm comentou. Estão gerando força suficiente para uma pequena cidade. Talvez para os computadores. Talvez. Grant escutou um balido, e andou alguns metros para o norte. Chegou a um cercado para animais, cheio de cabras. Contando por alto, calculou o total em 50 ou 60. Para que servem? Eli perguntou. Sei lá. Provavelmente servem de comida para os dinossauros, e Malcolm arriscou. O grupo seguiu em frente, pela trilha que cortava um bambuzal denso. No outro lado havia uma cerca dupla, de alambrado, com 4 metros de altura e arame farpado em espiral no alto. A cerca externa zumbia. Atrás da cerca Grant viu moitas densas de samambaias, com quase 2 metros de altura. Ouviu um som, como uma fungada, e depois uma espécie de farfalhar. Em seguida escutou passos, que se aproximavam. Depois apenas um longo silêncio. Não vejo nada, Tim murmurou. PSSST. Grant esperou. Passaram-se muitos segundos. As moscas circulavam no ar. Não viam nada. De repente Lee bateu em seu ombro e apontou. Entre as samambaias, Grant identificou a cabeça de um animal. Imóvel, escondida entre as folhas, observava-os. Com um par de olhos frios. A cabeça tinha 60 centímetros de comprimento. Do focinho pontudo saía uma fileira de dentes, que ia até o orifício auricular que servia de ouvido. A cabeça parecia pertencer a um grande lagarto, ou talvez a um crocodilo. Os olhos não piscavam, e o animal não se mexia. A pele era uma espécie de couro, com textura rugosa, mantendo no geral a mesma coloração da pele do filhote, e marrom amarelada, com listras avermelhadas, no formato aproximado das listras de um tigre. Enquanto Grant observava, um braço estendeu-se lentamente, para afastar uma folha que impedia a visão do animal. O braço, como Grant notou, era musculoso. A pata
Tinha 3 dedos recurvados, cada um deles terminando em uma garra. E suavemente afastou a samambaia. Grant sentiu um arrepio e pensou, está me caçando. Para um mamífero como o ser humano, havia algo de indescritivelmente estranho no modo como os répteis caçavam suas vítimas. Não o espantava que os homens odiassem os répteis. A frieza, a imobilidade, o ritmo estava todo errado. Achar-se entre jacarés ou outros tipos de répteis significava recordar de um outro tipo de vida, de um mundo diferente, agora varrido da face da terra. Claro, o animal não se dava conta de que fora visto. O ataque veio súbito, da esquerda e da direita. Os raptores avançaram cobrindo os 10 metros até a cerca com uma rapidez chocante. Grant teve a visão confusa de corpos fortes, com quase 1,80 m de altura, caudas balançando, braços com garras curvas, bocas abertas com fileiras de dentes afiados. Os animais sibilavam conforme avançavam, e pularam ágeis no ar, erguendo as pernas traseiras com suas garras imensas, como adagas. Bateram na cerca à sua frente, provocando faíscas elétricas. Os velociraptores caíram no solo, guinchando. Os visitantes afastaram-se, fascinados. Foi então que o terceiro animal atacou, pulando e batendo na cerca, na altura do peito. Tim gritou de medo quando as faíscas pularam à sua volta. As criaturas sibilaram, fazendo o ruído típico dos répteis, e recuaram para trás das samambaias. Depois, desapareceram, deixando no ar um leve odor de coisa podre, e um cheiro acre de fumaça. Puta merda! Tim exclamou. Foi tão rápido, e Eli disse. Caçam em grupo, e Grant reconheceu. Balançando a cabeça. Caçadores, para quem a emboscada é instintiva. Fascinante. Eu diria que são tremendamente inteligentes. Malcolm comentou. Do outro lado da cerca ouviram um ruído, entre as palmeiras. Vários animais os observavam novamente, esticando lentamente as cabeças para fora das folhagens. Grant contou 3, 4 e 5. Os animais os vigiavam friamente. Um sujeito negro, de macacão, chegou correndo. Estão bem? Estamos bem, Grant garantiu. Os alarmes dispararam. O homem olhou para a cerca, retorcida e queimada. Eles atacaram? 3 deles. O homem balançou a cabeça. Fazem isso todo o tempo. Batem na cerca, levam um choque. Parecem não se importar. Não são muito espertos, hein? Malcolm comentou. O sujeito fez uma pausa e fitou Malcolm sob o sol da tarde. Dê graças a Deus por esta cerca, senhor. E foi embora. Do começo ao final, o ataque inteiro não devia ter demorado mais de 6 segundos. Grant ainda tentava colocar em ordem seus pensamentos. A velocidade era estonteante, e os animais eram tão rápidos, mal podia acompanhá-los em movimento. Malcolm também parecia impressionado. Eles são rápidos demais. Sim, Grant concordou. Mais rápidos do que qualquer réptil vivo. Um jacaré pode se mover depressa, mas só em distâncias curtas, 1 ou 2 metros. Os lagartos maiores, como o dragão Komodo, de 1,5 metro, existente na Indonésia, atinge 45 km/h, o suficiente para alcançar um homem. E matam seres humanos com frequência. Mas acredito que o animal atrás daquela cerca atingia o dobro desta
Velocidade, pelo menos. A rapidez do leopardo, e Malcolm sugeriu. 90, 100 km por hora. Exatamente. Mas eles pareciam avançar para a frente. Malcolm observou. Como pássaros. Sim. No mundo contemporâneo, apenas mamíferos muito pequenos, como o mangusto que atacava. As cobras possuíam reações tão rápidas. Pequenos mamíferos e pássaros, claro. O serpentário africano, ou o casuar. Na verdade, o velociraptor transmitirá a mesma impressão de ameaça mortífera, instantânea, que Grant vira. No casuar, uma espécie de avestruz com garras da Nova Guiné. Os velociraptores têm aparência de répteis, tanto na pele quanto no formato, mas movem-se como pássaros. Com a velocidade e inteligência de um pássaro predador. Estou correto na minha análise? Malcolm perguntou. Sim, Grant confirmou. Eu diria que eles exibem uma mescla das características de pássaros e répteis. Isso o surpreende? Não muito, Grant disse. Está bem próximo do que os paleontólogos acreditam há muito tempo. Quando os primeiros ossos gigantes foram encontrados, nas décadas de 1820 e 1830, os cientistas se sentiram na obrigação de explicá-los como pertencentes a variações enormes das espécies modernas. E isso ocorria porque não acreditavam que uma espécie pudesse se extinguir. Deus não deixaria que uma de suas criações morresse. Com o tempo, verificou-se que este conceito de Deus estava errado, e que os ossos pertenciam a animais extintos. Mas a que tipo de animal? Em 1842, Richard Owen, o mais brilhante anatomista inglês de sua época, chamou-os de dinossauria, ou seja, lagartos terríveis. Owen reconheceu que os dinossauros pareciam combinar traços de lagartos, crocodilos e aves. Em particular, os quadris dos dinossauros eram semelhantes aos das aves, e não aos dos lagartos. E, ao contrário dos lagartos, muitos dinossauros pareciam caminhar sobre as patas traseiras. Owen imaginou que os dinossauros eram ligeiros, ativos, e sua concepção foi aceita por mais de 40 anos. Mas quando os espécimes realmente gigantescos foram desenterrados em animais que em vida pesavam mais de 100 toneladas, e os cientistas começaram a ver os dinossauros como seres estúpidos, lerdos, condenados à extinção. A imagem de um réptil desajeitado predominou gradualmente sobre a ideia de um pássaro ágil. Nos anos recentes, cientistas como Grant começaram a recuperar o conceito de dinossauros mais ativos. Os colegas de Grant consideravam radicais suas opiniões sobre o comportamento dessas criaturas. Mas agora ele era forçado a admitir que suas concepções ficavam aquém da realidade. No caso daqueles caçadores incrivelmente rápidos. Na verdade, eu queria saber o seguinte: o animal é convincente, para você? Trata-se mesmo de um dinossauro? Malcolm perguntou. Eu diria que sim. E quanto ao ataque coordenado? Era de se esperar, também, Grant afirmou. De acordo com os dados fósseis, os velociraptores abatiam animais pesando mais de 500 quilos, como o Tenontosaurus, capaz de correr mais depressa que um cavalo. A coordenação seria imprescindível. Como conseguem isso, sem a linguagem? Ora, a linguagem não é necessária para a caçada coordenada, e Eli esclareceu. Chimpanzés fazem isso o tempo inteiro. Um grupo de chimpanzés pode encurralar um macaco e matá-lo
Comunicam-se com os olhos. E os dinossauros estavam nos atacando de fato? Estavam. E nos matariam para nos devorar? Malcolm indagou. Creio que sim. A razão da minha pergunta, e Malcolm disse, é que predadores de grande porte, como leões e tigres, não são por natureza caçadores de seres humanos. Não é verdade? Estes animais precisam aprender, em algum momento de suas vidas, que seres humanos são uma presa fácil. Só depois disso tornam-se caçadores de gente. Sim, acredito que isso seja verdadeiro, e grande. Concordou. Bem, estes dinossauros deveriam hesitar mais do que os leões e tigres. Afinal de contas, são de um tempo anterior à existência de seres humanos, ou de qualquer outro mamífero grande. Só Deus sabe o que viram em nós. Então pensei, será que aprenderam, em algum momento, a considerar os humanos uma presa fácil? O grupo continuou a caminhada em silêncio. De qualquer modo, Malcolm encerrou, agora. Estou extremamente interessado em ver a sala de controle. Capítulo 22. Versão 4.4. Houve algum problema com o grupo? Ramon perguntou. Não, Henry Wu respondeu. Nenhum problema. Aceitaram suas explicações? Por que não aceitariam? Tudo está indo bem, no geral. São os detalhes que nos perturbam. E gostaria de discutir alguns detalhes hoje. Pode pensar neles como uma questão de estética. John Ramon torceu o nariz. Estética? Repetiu. Os dois estavam na sala de estar do elegante bangalô de Ramon, rodeado de palmeiras, no setor norte da ilha. Na sala arejada e confortável espalhavam-se meia dúzia de monitores de televisão, mostrando os animais no parque. Na pasta em cima da mesa de café, trazida por Wu, lia-se Desenvolvimento de Animais, versão 4.4. Ramon olhava para ele com seu jeito paciente, paternal. Wu, 33 anos, tinha plena consciência de que trabalhará para Ramon durante toda sua vida profissional. O velho o contratara na porta da universidade. Claro, há implicações práticas também, em Wu. Completou. Realmente acredito que devo estudar minhas recomendações para a fase 2. Precisamos partir para versão 4.4. Pretende substituir todos os animais atuais? Sim, pretendo. Por quê? Ramon questionou. O que há de errado com eles? Nada, Wu assegurou. Exceto que são dinossauros reais. Mas era o que eu queria, Henry e Ramon. Disse sorrindo. E foi isso que você conseguiu. Exato, Wu concordou. Mas veja bem, e fez uma pausa. Como explicar a Ramon? O velho quase nunca circulava pela ilha. A situação que Wu tentava discutir era um tanto peculiar. Neste momento, enquanto conversamos, sentados aqui, praticamente ninguém no mundo viu um dinossauro de verdade. Ninguém sabe qual seu aspecto verdadeiro. Sim. Os dinossauros que temos agora são reais, Wu disse, apontando para as telas da sala. Mas, em alguns aspectos, são insatisfatórios. Pouco convincentes. Podemos melhorá-los. Melhorá-los como? Por exemplo, eles se movem muito depressa. As pessoas não estão acostumadas a ver animais grandes tão ágeis. Temo que os visitantes pensem que os dinossauros são muito acelerados, como um filme passado muito rápido.
Mas Henry, estes dinossauros são reais. Você mesmo falou. Eu sei, Wu assentiu. Mas poderíamos facilmente produzir dinossauros mais lentos, domesticados. Dinossauros domesticados? Ramon fez uma careta de desdém. Ninguém quer ver dinossauros domesticados, Henry. Querem bichos de verdade. Mas o problema é exatamente esse. Não creio nisso. Querem ver o que esperam, e só. Ramon franziu o senho. Você mesmo disse, John, o objetivo deste parque é o entretenimento. E divertir as pessoas não tem nada a ver com a realidade. O entretenimento se opõe à realidade. Ramon suspirou. Henry, será que vamos embarcar novamente numa discussão abstrata? Sabe que gosto de manter os pés no chão. Os dinossauros que temos são reais, e... bem, não são exatamente reais, Wu cortou. Ele começou a andar de um lado para outro na sala, apontando para os monitores. Acho que não devemos nos iludir. Não. Recriamos o passado aqui. O passado está morto. Jamais poderá ser recriado. O que fizemos foi reconstruir o passado, ou pelo menos uma versão do passado. E eu afirmo que podemos fazer uma versão melhor. Melhor do que o real. Por que não? Wu perguntou. Afinal de contas, estes animais já foram modificados. Inserimos genes para poder patenteá-los, e os tornamos dependentes da lisina. E fizemos o possível para acelerar o crescimento, de modo que chegassem mais depressa à idade adulta. Ramon deu de ombros. Isso era inevitável. Não podíamos esperar mais. Precisávamos levar em consideração os investidores. Claro. Mas por que parar agora? Por que não seguir adiante e fazer exatamente o tipo de dinossauro que as pessoas desejam ver? Um tipo mais aceitável aos visitantes, e mais fácil de manejar. Uma versão mais lerda. Mais dócil, para o nosso parque? Ramon fechou a cara. Mas os dinossauros não seriam reais. Eles não são reais agora, Wu insistiu. É o que tento lhe mostrar. Isso aqui não tem nada a ver com a realidade. Ele suspirou, desanimado. Percebia que não conseguiria convencer Ramon, que jamais se interessara pelos detalhes técnicos. Como poderia explicar ao velho a realidade, as falhas no DNA, as partes perdidas na sequência, que o for obrigado a completar, adivinhando da melhor forma, mas ainda assim adivinhando? O DNA dos dinossauros equivalia a uma velha fotografia retocada. Basicamente similar à original, embora alterada em alguns pontos, tornada mais nítida, e como resultado. Muito bem, Henry, Ramon disse, passando-lhe o braço em torno do ombro. Espero que não se importe por eu falar isso, mas você está apavorado. Trabalhou duro, por um longo tempo, e conseguiu realizar uma façanha. Uma façanha. E finalmente chegou a hora de revelar os resultados para as pessoas. É natural que se sinta um pouco nervoso, que tenha algumas dúvidas. Mas eu estou convencido, Henry, de que o mundo ficará plenamente satisfeito. Completamente satisfeito. Enquanto falava, Ramon o conduziu até a porta. Mas John Wu teimou, lembra-se de 1987. Quando começamos a criar os sistemas de proteção e confinamento. Não tínhamos nenhum animal completamente adulto na época, de modo que precisamos
prever as necessidades futuras. Encomendamos equipamento de choque, carros com picadores de gado, armas que lançavam redes eletrificadas. Tudo construído sob encomenda, em conformidade com nossas especificações. Agora temos um monte de novos equipamentos, e todos eles são lentos demais. Precisamos realizar alguns ajustes. Sabe muito bem que Muldoon está pedindo equipamento militar e mísseis LO e armas com mira laser. Deixe Muldoon fora disso, e Ramon recomendou. Não estou preocupado, não passa de um zoológico, Henry. O telefone tocou e Ramon recuou para atender. Will tentou pensar numa outra maneira de expor suas preocupações. Mas na verdade, depois de 5 longos anos, o Parque Jurássico estava quase pronto, e John Ramon simplesmente não lhe dava mais atenção. Em outros tempos, Ramon escutava o que Will dizia com toda a atenção. Especialmente quando o contratara, na época em que Henry Wu não passava de um pós-graduando de 28 anos, preparando sua tese de doutorado em Stanford, no laboratório de Norman Atherton. A morte de Atherton levará à consternação e à confusão ao laboratório. Ninguém sabia o que poderia acontecer com os recursos para as pesquisas em curso. Havia muita incerteza. Todos se preocupavam com suas carreiras. 2 semanas depois do enterro, John Ramon visitará o. Todos no laboratório sabiam que Atherton tinha alguma espécie de sociedade com Ramon, mas os detalhes nunca ficaram muito claros. Ramon, porém, abordará o com uma franqueza que este jamais esqueceria. Norman sempre disse que você era o melhor cientista deste laboratório. Quais são seus planos agora? Não sei. Pesquisa. Pretende algum cargo na universidade? Sim, acho que. Isso é bobagem, em Ramon disse ríspido. Caso você tenha respeito pelo seu talento. Wu piscou. Como assim? Porque precisamos encarar os fatos. As universidades deixaram de ser o centro intelectual do país. Pensar isso é muita arrogância. As universidades ficaram para trás no tempo. Não banque o surpreso. Não estou dizendo nada que você já não saiba. Desde a Segunda Guerra Mundial, todas as descobertas importantes foram feitas em laboratórios particulares. O laser, o transistor, a vacina contra a polio, o microchip, o holograma, o computador pessoal, a imagem por ressonância magnética. A lista é infinita. As coisas não estão mais acontecendo dentro da universidade. E já faz 40 anos. Se quer realizar algo de importante em computação ou genética, não vai se enterrar na universidade. Claro que não. Wu ficou sem fala. Meu Deus, e Ramon continuou, o que precisa fazer para iniciar um novo projeto? Quantos pedidos de bolsa, quantos formulários, quantas aprovações tem de obter? E o comitê diretor? E o chefe do departamento? Oh! Comitê de verbas universitárias. Como vai conseguir mais espaço para trabalhar, se precisar disso? Mais assistentes? Quanto tempo levaria para arranjar um sujeito brilhante? Não pode perder seu precioso tempo preenchendo formulários e bajulando comitês. A vida é curta, e o DNA muito comprido. Quer fazer nome, certo? Então fique longe da universidade. Naquela época, Wu queria desesperadamente projetar-se nos meios científicos.
John Ramon contava. Com sua total atenção. Estou falando de trabalho de verdade. Ramon prosseguiu. Avanços reais. O que um cientista precisa para render bem? Precisa de tempo e dinheiro. Estou pretendendo contratá-lo para um empreendimento de 5 anos, com 10 milhões de dólares de pagamento por ano. 50 milhões de dólares, sem ninguém para lhe dizer como deve gastá-los. Você decide. Pode tirar todos os outros do meio do seu caminho. Parecia bom demais para ser verdade. Wu ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou. Em troca do quê? Em troca de tentar o impossível, em Ramon. Disse. Para tentar algo que provavelmente não pode ser feito. O que exatamente? Nilo posso dar detalhes, mas no geral a ideia é clonar répteis. Não creio que seja impossível, Wu ponderou. Os répteis são mais fáceis de clonar do que os mamíferos. A clonagem não demora mais do que 10, 15 anos. Desde que sejam superados alguns obstáculos. Tenho 5 anos, e Ramon adiantou. E muito dinheiro, pois há pessoas que querem tentar isso já. Meu trabalho poderia ser publicado? No final. Imediatamente não? Não. Mas no final eu poderia publicá-lo? Wu insistiu. Neste ponto. Ramon riu. Não se preocupe. Se der certo, o mundo inteiro ficará sabendo que você fez, eu prometo. E agora parecia que o mundo inteiro ia mesmo ficar sabendo, Wu pensou. Depois de 5 anos de esforço extraordinário, estavam a menos de um ano da abertura do parque para o público. Claro, as coisas não se passaram exatamente como Ramon prometera, durante aqueles anos todos. Havia gente dizendo a Wu o que fazer, e muitas vezes ele fora terrivelmente pressionado. E a própria natureza do trabalho mudará. Não se tratava exatamente da clonagem de répteis, pois começaram a perceber que os dinossauros eram muito similares a pássaros. Era a clonagem de aves, algo bem diferente. Muito mais difícil. E, nos últimos 2 anos, Wu se transformará basicamente num administrador, supervisionando equipes de pesquisadores e bancos de sequências de genes operados por computador. A administração não era bem o tipo de trabalho que lhe agradava. Não era isso combinado. Mesmo assim, tivera êxito. Ele havia feito o que ninguém acreditava que fosse possível, pelo menos não em tão pouco tempo. E Henry o julgava que deveria ter alguns direitos, algum poder de decisão, em função de seu conhecimento e esforço. Ao invés disso, percebia que sua influência diminuía a cada dia. Os dinossauros existiam. Os procedimentos para gerá-los foram tão repetidos que quase se transformaram numa rotina. As tecnologias atingiram sua maturidade. E John Ramon não precisava mais de Henry. Assim está ótimo, Ramon disse ao telefone. Ele ficou ouvindo por algum tempo, depois sorriu para Wu. Tudo bem. Claro. Desligou e perguntou, onde estávamos mesmo, Henry? Conversávamos sobre a fase 2. Claro. Mas já falamos nisso antes, Henry. Eu sei, mas você não percebe. Espere um pouco, Henry. Ramon começava a perder a paciência. É claro que eu percebo. Vou ser sincero com você, Henry. Falando francamente, não vejo razão para melhorar a realidade.
Cada uma das mudanças feitas no genoma nos foi imposta pelas leis ou pela necessidade. Podemos fazer novas mudanças no futuro. Mas não acredito que seja preciso melhorar a realidade só. Porque vai ficar mais fácil de lidar com ela. Temos dinossauros reais aqui, agora. E o que as pessoas querem ver. E é o que elas verão. Cumprimos com a nossa obrigação, Henry. Isso é honesto. E, sorrindo, Ramon abriu a porta para que ele saísse. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.